Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Por que Católico e hoje nós vamos refletir mais um pedacinho do creio, né, que é a nossa profissão de fé. Então, a primeira parte que a gente refletiu foi o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, a gente vai refletir sobre nosso Deus ser criador do céu e da terra, né? Nós acreditamos que Deus criou o céu e a terra e tudo que nele existe, né? A criação, ela é contada lá em Gênesis, né? Que fala que Deus criou o mundo e tudo que nele habita, uma coisa por dia. Essa história eu acredito que a maioria de nós já conhece, né? E também tem outras passagens que nos confirmam isso, né? Lá em Colossenses mesmo fala, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele, e tudo nele subsiste. Também no Evangelho de São João fala: no princípio era o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então a nossa palavra, ela nos confirma, né, que a criação do mundo foi feita por Deus, né? E que só Deus pode tirar e criar alguma coisa do nada, né? Que nós não somos frutos do acaso, né? E que tudo foi criado para a honra e glória dele, né? E aí fica uma pergunta, mas por que Deus criou o mundo? E São Boaventura explica assim: Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar a sua glória. Então Deus criou o mundo, São Boaventura, né, nos dias que Deus criou o mundo, não para que ele seja ainda maior, porque ele é tudo, né, mas para manifestar o quão grande ele é, e isso é muito bonito. Então, Deus, ele quis fazer tudo por muito amor a nós, né? Quando a gente pensa nessa criação do mundo e tudo o que nele subsiste, tudo que há nele, a gente vê o quanto Deus realmente nos ama, porque tudo acontece tão perfeitamente, né? E que a gente não pode aceitar isso ser obra do acaso, né? O acaso não iria conseguir fazer algo tão perfeito como é o nosso mundo. E aí a gente fala que Deus criou o céu e a terra, né? Então ele criou tudo, tanto no céu quanto na terra. E então ele também criou os anjos, né? Os anjos, em uma outra oportunidade, quero vir falar com vocês a respeito dos anjos. É um assunto muito bonito que nos demanda um pouquinho mais de tempo, né? Mas os anjos, eles são mensageiros, né? E eles trabalham pela nossa salvação. Em toda a história, a gente vê a presença dos anjos. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Ele está em Gênesis, lá em Gênesis a gente vê, né, falando sobre os anjos. A gente também vê falando sobre, lá em Gênesis a gente vê sobre os anjos, quando fala de Isaac, né, bem no comecinho de Adão e Eva também a gente vê, né, no capítulo 3, no versículo 24, quando fala de Isaac no capítulo 22 também, né, que Abraão ia imolar Isaac e um anjo do Senhor veio, né? Então os anjos, eles estão em muitas partes
da Bíblia, né, ele também está anunciando a vinda de Jesus, ele anuncia também a vida de João Batista. Então, assim, tem várias passagens que nos falam sobre os anjos. E São Tomás de Aquino, ele tem uma frase muito bonita sobre os anjos que é assim: os anjos cooperam para todos os nossos bens. No programa que eu quero falar sobre os anjos, quero falar mais sobre o anjo da guarda, né? Todo mundo tem um anjo da guarda, mas eu já vou deixar aqui uma palhinha, né? Para que a gente sempre reze a oração do Santo Anjo, pelo nosso anjo, né? Jesus também estava na presença de um anjo quando ele estava, né, na agonia, então, no horto. Então, assim, os anjos, eles são mensageiros de Deus e eles fazem parte da história, ajudando na nossa salvação, e é muito importante a gente ter isso com a gente. Então, quando Deus criou o mundo, ele não criou só esse mundo que a gente coabita, né? Ele criou tudo, todo o universo e tudo que nele existe, né? Inclusive no reino celeste, que são os anjos. E aí você pode me perguntar, mas então o que é os anjos maus, né? Esse assunto é um assunto delicado, mas é muito necessário de ser falado, porque acredito que uma das coisas mais ardilosas do nosso inimigo é ele querer que a gente acredita que ele não existe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele existe. E ele tenta, né? Ele nos tenta a todo momento, por isso que Jesus sempre pede ficar vigilantes, né? Vigiar e orai, porque o mundo que a gente vive hoje é nos ensinado, né? As pessoas querem que a gente acredita que o mal é relativo, que não existe, ou que o mal é mal compreendido. A gente vê isso muito em novela, né? Onde os vilões agora eles estão tendo um papel de mal compreendidos. Na verdade, o mal ele existe, né? E o demônio existe. E eu acredito que um dos papéis mais ardilosos dele é ele querer que a gente acredite que ele não existe, que não existe pecado, que não existe inferno, que tá tudo bem, porque isso é um erro, né? Tudo isso existe, né? Existe pecado sim, existe inferno sim, e a gente tem que lutar pela nossa santidade todos os dias. E aí vocês podem perguntar, né? Mas se Deus criou tudo, criou o mundo, criou tudo que nele existe, criou o céu, criou os anjos e os anjos maus. Quem criou os anjos maus? Bom, Deus criou, né, todos os anjos, e aí a igreja nos ensina assim: a escritura e a tradição da igreja vem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, Deus criou tudo e tudo que Deus criou era bom. Isso fala lá em Gênesis, né? Deus não cria nada que é mal. Mas os anjos, pela própria iniciativa, né, eles se tornaram maus. E isso fala lá no parágrafo 391 do Catecismo. Quem tiver o Catecismo e quiser conferir, pode conferir. E a igreja nos ensina isso, que Deus criou tudo e tudo era bom, mas que eles, pelas próprias iniciativas, né, eles se tornaram anjos maus e são os anjos destronados, né? Por que eles fizeram isso, né? Porque eles não aceitaram ser somente criatura. Eles queriam ser como Deus. E isso, gente, não é possível, né? Porque a gente tem um só Deus. Só um Deus existe. Não tem como haver outro, né?
Então, por isso que eles são os anjos maus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque na palavra também diz que quando eles foram destronados, né, eles precipitaram na terra. Então, ele está, né, no nosso meio. Por isso que a gente tem que ter muita oração, a gente tem que ficar vigilante e orar bastante mesmo, né? Porque para a gente não deixar esse mal habitar em nós, né? E Deus criou, além de tudo, todos os seres, todos os animais, tudo que existe, criou a nós também, né? E que honra sabermos que somos criaturas divinas de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto que nós somos a única raça na Terra que tem consciência, né? Que tem a capacidade de conhecer e amar o próprio Criador. Isso é muito bonito, é muito perfeito. A gente tem que dar valor à nossa vida. Tem um documento da igreja que chama Gaudium, que fala assim: somente o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. Então, nós somos filhos amados de Deus, né? E nisso está a grandeza e a dignidade, né? Deus nos deu liberdade, nos deu inteligência, nos deu vontade, consciência. Ele nos fez perfeitos, né? Como a própria imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que dar muito valor à nossa vida e a gente tem que dar valor à nossa existência. A maior crise que nós temos hoje, né, crise do homem de hoje, é que ele perdeu a sua identidade. Quando a gente fica longe de Deus, a gente perde a nossa identidade de filho, a gente se esquece o quão amado nós somos e o quanto Deus tem, assim, muito amor mesmo por nós, né? Então, a gente tem que entender que nós somos criaturas de Deus e que nós não podemos nos perder, né? Perder essa identidade divina de filhos de Deus. O Papa São João Paulo II diz assim: o homem sem Jesus Cristo, permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Para a gente ver que um homem sem Jesus, um homem sem a presença do Senhor, uma pessoa que não tem a presença de Deus, ela se perde. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando